então nós vamos agora pensar que era uma democracia, mas dentro de um contexto histórico muito específico, não é? Mas é o nosso grande modelo para o Ocidente, não é? Então, quando nós chegamos ao século XX, já com essa eclosão, não é, de regimes em vários lugares, como você mesmo citou, né, em vários estados, com uma tendência já ao totalitarismo, eu creio que seria interessante você explicasse por quê, porque aí eu creio que a gente pode mostrar... Deixa eu continuar aqui. Sim, que a literatura respondeu a isso, né? Quando a gente trabalha os fascismos, existe um conjunto de características que emolduram os fascismos, né? Fascismo é regime de extrema, é regime de direita. Por que é de direita? Porque ele os fascismos, tá? Eu estou incluindo o nazismo nisso. Porque eles são financiados pela alta burguesia. Sim. Eles são financiados pelo grande capital rural. Então são latifundiários, são industriais, são banqueiros. Então, eu gosto muito de deixar isso claro, porque tem muita gente hoje que fala que os fascismos são regimes de esquerda. Não são. Não são. Se você falar que a União Soviética era totalitarista, está correto. Né? Por quê? Porque os fascismos, eles têm por base o capital. Né? Ele está ali justamente o grande empresário, o grande industrial, o latifundiário. Eles financiam esse regime justamente porque esses regimes terão por objetivo frear o avanço da extrema esquerda, que é socialista. Né? Vamos lembrar que em 1918 estoura a Revolução na Rússia. Vamos lembrar que em 1921, a Rússia, e 1922, a Rússia já é socialista e soviética, já virou União Soviética. Mas então, veja bem, vamos entrar agora numa questão sensível. Por que existe essa confusão? Para quem não tem um conhecimento histórico tão específico, por que as pessoas muito facilmente confundem fascismo com totalitarismo? Porque Não. Veja bem, eu falei que há um conjunto de características que emolduram o fascismo. Sim. E dentre essas características está o totalitarismo. Sim. Né? A confusão que as pessoas fazem é em essa relação do fascismo ser de esquerda ou ser de direita. Sim. Né? É essa a sua pergunta? Sim, é isso mesmo. A questão é que quando você fala de extremas, né? Seja ela extrema direita ou extrema esquerda, isso a Hannah Arendt fala e eu concordo muito com ela. A linha que separa as extremas é muito tênue. Sim. É quase que um véuzinho. Por quê? Porque a prática desses dois regimes, veja bem, a prática, porque são ditaduras. Se eu falo de extrema direita ou de extrema esquerda, eu estou falando de ditadura. Se eu falo de ditadura, a pessoa, o cidadão, ele não tem liberdades. Nem de um lado, nem do outro. Não é porque é socialista soviético que vai ter mais liberdade do que um brasileiro na época da ditadura militar. Se bem que a nossa ditadura não foi totalitarista. Mas estou falando de governos autoritários de extremo, né? Não é porque eu estou na União Soviética que eu vou ter mais liberdade do que alguém que está num país ditatorial do Ocidente, não. A ausência de liberdade ou a diminuição das liberdades é igual para os dois. Eu posso fazer só uma parte. O que é? Porque senão não completo. Então o que acontece? Como é ditadura, então a prática é muito parecida. Agora, a teoria, o que os move é diferente. Aí é que está a grande questão. Quando você fala numa ditadura de esquerda, então, extrema, né, de esquerda, por mais cruel que ela seja, porque toda ditadura é cruel, não existe liberdade se não for dentro de uma democracia, por mais defeito que ela tenha, né? Toda ditadura é cruel, mas essa ditadura de esquerda, por mais cruel que ela seja, ela tem um objetivo social. Você vê que o número de pessoas miseráveis na antiga União Soviética era muito menor, proporcionalmente, do que o número de pessoas miseráveis nas ditaduras latino-americanas do século XX. Que nem totalitaristas eram. Por quê? Porque as ditaduras de direita, capitalistas, elas visam só o capital.
Então você tem uma concentração de renda na mão de uma meia dúzia. Alguém vai falar, mas num país feito Cuba, vê lá se eu quero modelo cubano. Eu não quero modelo cubano, né? Que todo mundo lá é pobre. Ok, podem até ser pobres, mas você não tem miserável. Essa é a questão. Mas quando você... Vou retomar aqui agora. Naquele momento que eu ia falar. A questão da liberdade, né? Que a ausência da liberdade, ela tanto está num extremo como no outro. Não é? Então, vamos pensar aqui na literatura de um precursor das distopias. Por quê? Como nós dissemos anteriormente, existe a utopia, que é uma organização, nem que seja... ideal, né? Que, mesmo que não se consolide, mesmo que não seja colocada em prática, que haja o exercício efetivo, mas existe uma ideia, né? De uma sociedade com direitos, com deveres, com justiça, com uma série de questões. E como nós pensamos a distopia, né? A distopia, ela surge justamente com a falência ou a iminência da falência desses princípios fundamentais, inclusive da liberdade, né? E da justiça. Então, nós temos um precursor aqui, que é Franz Kafka. Eu estou vendo isso aí. Isso é um colosso, né? A obra de Kafka como um todo, né? Mas esse livro, ela está falando do processo. Quando eu li, eu fiquei assim... Ele vai tirando seu ar, né? Ele vai tirando seu ar, ele vai sugando seu ar. O Kafka, ele é visceral, né? Ele é visceral. Mas realmente é assim, é o processo. E olha que coisa interessante, com a ausência da liberdade, dos direitos fundamentais, né? Quando Franz Kafka escreveu esta obra, logo depois ele morreu, né? Foi em 1924, quer dizer, nós estamos aí já num período logo posterior, não é? A toda a implementação aí do comunismo, né? Na antiga União Soviética, e se estendendo, como você mesmo falou, ali pelo leste europeu. Né? E ele fala assim, alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois numa manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Olha! O Kafka, ele tem umas introduções, né? Sem falar na metamorfose, que é um parâmetro. E ele vai para o julgamento, aquele inferno, sem saber o que ele fez. Ele não sabe quem o caluniou. Não houve provas. Nenhuma. Não é necessário. Não é necessário haver provas. Quer dizer, às vezes por uma desavença de pensamento, por uma briga com o vizinho, alguém dá um telefonema, alguém faz uma denúncia, alguém escreve uma carta anônima, e isso está validado. O indivíduo fica completamente inerte perante um sistema que o oprime, que é invisível. Não é? A grande angústia aqui é que ele vai para um julgamento. Sem saber quem é. Ele não sabe quem vai julgar, quem são os juízes. Ele começa a ficar totalmente controlado, vigiado. Né? Isso é o sufocante da obra. Nossa, todas as pessoas com quem ele vai se relacionando, por mais anônimos que fossem na sociedade, na verdade, o que ele metaforiza aqui? Como que toda essa onda, não é, de medo, de temor, de ameaça à individualidade, à liberdade, o sujeito vai assimilando o indivíduo comum e começa a ver em todo outro indivíduo um perigo. Quer dizer, coloca o cidadão contra o cidadão. O cidadão trabalha para o regime, para o sistema, sem bater cartão, sem receber por isso, não é? Porque se ele não fizer assim, ele será a próxima vítima. É um colosso. É um colosso. Eu quero ver. Mas você está falando um negócio aqui. Ele é o precursor da distopia. Você está falando um negócio aqui que me fez lembrar de uma anotação que eu fiz para a gente fazer esse bate-papo, que é a seguinte. No meu tempo a gente chamava isso de cola. Pois é, cola mesmo. É cola mesmo. Mas quem... Ô, gente, dá licença, vai a tá? Que isso nós vamos cortar. Nossa senhora, olha aqui. Olha isso aqui. Você falou que o cara o tempo todo... Tô brincando, viu, Cleiton? Que o cara o tempo todo tá se sentindo vigiado e... Olha isso aqui. O Kafka escreveu esse livro quando? 24. 1924. Vou ler para vocês aqui um trechinho do nazismo. Tá escrito por um autor chamado Alcir Lenharo. Escuta isso. É esse trecho mesmo? É esse trecho mesmo? É. Ou é o trecho de cima?
É esse mesmo. A chave da organização dos grandes espetáculos... Não, é esse aqui, ó. O nazismo não era uma ideologia racional. Não era uma ideologia racional. Ele trabalhava um componente irracional das pessoas. E fazia isso de forma racional. Quer dizer, apesar dele não ser racional, porque ele trabalha com o irracional, ele faz isso de forma organizada. Olha aqui, claro. De forma racional, premeditada e planejada. Desde os desfiles rigorosamente coreografados aos discursos de Hitler. Nesses discursos, a iluminação colocada atrás dava a ilusão de que o sol se levantava. As bandeiras estandartes colocadas nas ruas davam aparência de festa e tudo que se compunha. Eram elementos cenográficos de um ritual que reforçava a comunhão nacional. Esses aspectos do nazismo são tão centrais na compreensão da adesão das pessoas quanto na análise de seus conteúdos. Mais à frente ele vai falar, mais um pedacinho só, ele fala assim... a chave da organização dos grandes espetáculos era converter a própria multidão em peça essencial dessa mesma organização. Nas manifestações de massa, a multidão se emocionava de maneira contagiante, carregava consigo após os espetáculos, retribuindo-a no dia a dia, para escapar à monotonia de sua existência e prolongar a dramatização da sua vida cotidiana.